Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos dar início, né, digamos assim, a nossa programação da semana, fazendo aqui inúmeros debates, né, conversas, né, que precisamos fazer entre aqueles que pretendem aí, né, transformar um mundo de uma forma radical, transformar o mundo pela raiz. E, né, e falando em mudar o mundo, né, a gente precisa, obviamente, né, debater o marxismo, né? Porque, pelo menos para mim, não existe outra forma de transformação do mundo sem, né, estudar a teoria, sem se apropriar da teoria marxista. E no dia de hoje vamos conversar aqui com o Ale Moura, né, ele que é um conhecido já no mesa de debates, sobre o seu artigo, né? Ciência em Marx e Engels. Então, tudo bem, Ale? Para aqueles que ainda não te conhecem, peço aí que você faça aquela sua apresentação e, né? E depois já faz a exposição aí do seu livro, do artigo. Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Alessandro, sou professor da área das ciências sociais, sou formado em ciências sociais pela Unesp, fiz mestrado pela Unesp, doutorado pela Unesp, e trabalho os temas do marxismo, movimento operário, Revolução Russa. Então, eu passei um tempo estudando Marx, a obra do Marx, uns 10, 15 anos, talvez, só um minutinho. Tinha um problema de ordem paternal. É, então, né, eu passei um tempo estudando a obra do Marx, o marxismo, né, e foi ponto de referência para as pesquisas que eu fiz no mestrado e no doutorado. Né? Eu fiz mestrado e doutorado sobre movimento operário no ABC, movimento operário em Osasco e na Grande São Paulo. E aí, a questão que sempre se coloca quando você vai fazer uma pesquisa nesse nível, no mestrado, doutorado, ou mesmo que seja na graduação, né, como trabalho de conclusão de curso ou coisa nesse sentido, ou uma coisa que se coloca é qual vai ser a sua corrente, a sua orientação metodológica, teórica, né, para balizar aquela pesquisa, né? Então, e isso não foi muito diferente para o Marx e para o Engels, né? Eles foram o Marx e o Engels inauguraram um novo campo das ciências humanas, né? O Engels atribui isso sobretudo ao Marx, né? Mas inaugurou um novo campo das ciências humanas, das ciências sociais, né? E esse período que eu fiquei estudando o Jovem Marx, mais ou menos uns 10, 12 anos que eu fiquei estudando essas obras da juventude do Marx, eu acabei escrevendo algumas coisas e a gente fica reservando, né? Essas coisas. Você escreve, guarda, escreve, guarda. Aí alguns desses escritos eu deixei guardado e então surgiu esse convite para publicar e eu publiquei esse capítulo, né? Sobre ciência em Marx. E aí, quando você vai fazer uma pesquisa na internet, por exemplo, se você procurar, aparece um pouco confuso, na verdade, um guia por dentro disso, por dentro do Marx, por dentro da forma como se elaborou, né? Então, a gente pode separar no campo, aqui na obra do Marx dois momentos, né? Do Marx e do Engels. Uma parte quando eles mesmos estão se debatendo com as tradições da filosofia, da economia política, e até que se chega um momento que vai se ter, então, o corpo formado dessa nova teoria, desse novo método de análise da realidade, né, que é o materialismo histórico dialético. Isso, assim, no começo, quando você começa a estudar o Marx, o marxismo, pode-se ter uma ideia que desde o começo, desde as obras de 42, né, 41, 42, 1841, 1842, o Marx já tivesse tudo pronto, toda uma teoria pronta, elaborada, totalmente desenvolvida, né, nas suas múltiplas determinações e uma forma já pré-estabelecida. Mas quando você vai analisando obra por obra, do doutorado do Marx, a tese de doutorado dele, ou tese doutoral, né, que é esse livro muito interessante, que é a diferença entre a filosofia da natureza de Demócrito e a de Epicuro, o Marx vai fazendo já a sua própria incursão.
É curioso você pensar o Marx como um cientista, né? É mais comum você ver pensando ele como um agitador, um propagandista, né? Um agitador, propagandista e o organizador do movimento operário. Ele é isso também, né? Ele é uma parte muito importante do Marx e do Engels, né? Mas não se esgota isso. Esse protagonismo, essa militância, essa construção toda que se faz, foi a partir de uma busca científica de análise da realidade. E esse é um aspecto interessante quando você vai pensar esse novo corpus que surge. O Marx começa a trajetória dele, então, já em 1838, 37, quando ele vai fazer essa opção, né? Ele tinha feito filosofia e tal, né? E vai fazer essa tese doutoral dele, ele vai analisar uma das obras do Hegel, né? A história da filosofia do Hegel, e ele repara lá que o Hegel iguala o Demócrito e o Epicuro. E aí o Marx vai tentar, então, eu publiquei esse texto também, está em algum lugar por aí na internet, e o Marx vai tentar, então, nessa tese de doutorado, mostrar, hoje seria mais como uma tese de mestrado, na verdade, né? No sentido que se exige, né? E ele vai tentar mostrar lá, então, que tem uma diferença entre o Demócrito e o Epicuro. Então, ele vai pegar lá e vai buscar estudar a sociedade grega e a produção desses dois autores e tudo mais, né? E ele chega a duas questões diferentes aqui. Uma que ele vai dizer que o Demócrito, como filósofo da natureza, ele faz uma análise importante, mas ele pressupõe que a existência humana é dada por condições naturais, por condições objetivas postas, e o destino é pré-estabelecido. Então, o ser humano tem pouco a se fazer na determinação da sua existência, né? O seu destino está traçado. E aí o Demócrito, e isso tem toda uma discussão lá que eles fazem sobre a teoria do átomo, né? Como é que os átomos caem. O Demócrito é o pai da teoria atômica, né, dos átomos. Como é que a realidade se constrói, né? Então, a realidade material é como se fosse formada por átomos que caem diretamente e formam essa totalidade, igual aquela tela do Matrix, né? E aí o Epicuro vai debater com essa ideia e vai dizer que existe uma coisa que é a casualidade, que os átomos não se formariam apenas numa queda horizontal, né? Mas que também os átomos se movem loucamente por aí e tal, né? E se os átomos se movem assim, dessa forma meio indeterminada, então havia a possibilidade da indeterminação, né? Ou havia a possibilidade de ocorrer elementos por fora daquela determinação de queda descendente, né? Então havia a possibilidade do acaso na realidade social, na realidade natural. E se há a possibilidade do acaso, então o ser humano poderia escolher entre um caminho X ou um caminho Y. Então percebam, aqui você já começa a ver o Marx pensando o papel do sujeito na interpretação da realidade. E esse é um elemento basilar, fundamental no Marx, que é compreender o ser humano como um sujeito ativo, que age na realidade, é um animal natural com uma capacidade de transformar o mundo. E quando o ser humano transforma o mundo, ele transforma a si mesmo. O Marx deixa isso muito claro lá na ideologia alemã, o Marx e o Engels, né? Na ideologia alemã no Manuscritos Econômicos Filosóficos, o Marx faz um bom debate sobre isso, a ação humana na transformação da natureza, né? Então, o Marx vai fazer esse caminho e, então, ele vai recuperar ele vai desenvolver, ele vai recuperar essa ideia original e vai desenvolver em uma tese própria, né? Que é a questão como é que o ser humano pode transformar a realidade social. E isso já é uma inovação muito interessante, porque quando você vai pensar a filosofia clássica alemã, né, o Hegel, por exemplo, trabalha com a ideia de espírito absoluto. Então, existe um espírito absoluto do conhecimento, da inteligência, que paira sobre a sociedade, e a gente se apropria dele, desse conhecimento. O Marx vai tentar colocar como a gente é o próprio produtor desse conhecimento. E isso é um jovem Marx, que acabou de sair da faculdade, né, e está com essa tese muito importante. E é interessante você pensar, porque a gente acaba falando muito mais do Marx, né, que o Marx tem um protagonismo maior nesse processo, o próprio Engels admitia isso, né? Mas quando você pega a tese do Marx, ele está pensando o Hegel, ele está pensando na filosofia, né, que é esse aspecto que eu coloquei,
E também, e ele chega naquela tese 11, né, a tese ad forma, que o Marx chega, já está preposto no doutorado dele, que é os filósofos tentaram compreender o mundo das diversas formas, né, e além de conhecer, trata-se de transformá-lo. Porque o Marx via como ser humano um sujeito que transforma a realidade, né? Então, a gente deveria se basear, se focar, voltar os nossos olhos a essa forma de transformação da realidade feita pelos próprios seres humanos. Aí o ser humano vira sujeito. E se o ser humano vira sujeito, quem produz o mundo, que é a classe trabalhadora, a esmagadora maioria da sociedade, então eles são os sujeitos que transformam. E na filosofia clássica alemã, como o Marx está debatendo, ele chega nessas conclusões muito pessoais, né, com elaboração própria, mas ele está no campo da filosofia ainda, né? Mas tem uma mudança muito importante quando ele lê o esboço para uma crítica da economia política do Engels, né? E outros textos também que o Engels vai escrevendo, a Situação da Classe Trabalhadora, o mesmo, como é que chama aqui? Bases, que chama de catecismo comunista, como que era o nome desse texto? Base do comunismo, não lembro direito. Um texto do Engels de 47, que deu base também, que é muito refletido esse documento no Manifesto Comunista, né? Então o Engels tem uma importância muito grande dentro da obra do Marx, dentro da produção do Marx, que eles constroem muita coisa conjuntamente, né? E mesmo nessa coisa da elaboração teórico-filosófica, o Engels também, no final da vida, ele se preocupou em sintetizar um pouco dos debates, né? Embora naturalmente tinha a carga da pena do Engels nisso, né, das suas impressões, mas quando você pega o Anti-Düring, quando você pega a filosofia a dialética da natureza, que são textos do velho Engels, por assim dizer, né, você vê ali o Engels tentando fechar isso, né, essa trajetória, né. Só pegar uma coisa aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. E também no Luiz Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, né? Então, Engels tem essa síntese muito importante. Então, esse é o primeiro elemento. Você pensar que o ser humano é um ser ativo na natureza, que compreende a natureza e que elabora a partir da sua experiência. E isso é ontológico, é uma coisa, é o elemento de todos os seres humanos. Todo ser humano tem essa capacidade, certo? Isso é independente da própria existência da ciência enquanto campo separado de pesquisa e investigação. Antes mesmo da existência de uma ciência acabada, desenvolvida, institucionalizada, o ser humano já produz conhecimento. Né? E é só a partir disso que você pode ter a ciência como forma autônoma, né? Isso é independente do letramento, porque o ser humano ele experimenta, transforma a natureza, ao transformar a natureza ele transforma a si mesmo, e não só esse movimento, mas ele ainda transmite para as novas gerações. Então as novas gerações podem transformar a natureza com base nos elementos já deixados por outras sociedades, por seus antepassados, e avançar nisso. Então a ciência ela assume esse elemento de acúmulo, né? Acúmulo sócio-histórico. Porque se a humanidade está em movimento, a ciência também está sempre em movimento e o conhecimento não tem fim. Naturalmente, isso não quer dizer que tudo que a ciência produz está certo, né? Isso não quer dizer que a ciência também não tenha influências alheias ao conhecimento científico, interesses de grupos econômicos, interesses de grupos sociais que pressionam a ciência para um lado e para o outro, né? E as próprias sínteses são colocadas em questão, colocadas em debate, né? E a gente vê isso sempre acontecendo com uma série de coisas. Por exemplo, há pouco tempo estava se falando que marxismo e comunismo e revolução socialista era a mesma coisa que nazismo e socialismo, igualando essas duas coisas. Isso é um movimento. E tem gente institutos de pesquisa que levanta esse tipo de tese, né? Então, são teses que, no campo da disputa, pode-se fazer. Mas para o Marx e para o Engels, o elemento que determina a realidade de uma coisa é a sua determinação concreta, material. Então, a ciência, os conceitos, que a ciência trabalha com conceitos, que é um conjunto de sínteses, né, elaborados por pesquisas e que dialogam entre si, né? E esse campo da produção científica, ele acaba funcionando...
Então, a ciência, ela elabora, a partir de problemas, né, uma base conceitual. É o concreto pensado. O concreto ele existe como síntese de múltiplas determinações. Ele se põe ao ser humano. Quando você acorda, você abre os seus olhos e está lá um mundo material. E um mundo material que, em sua esmagadora maioria, não foi você que construiu. Você herda isso das gerações anteriores. Mas o mundo concreto, material, objetivo, está colocado lá e você tem que se relacionar com ele. E isso envolve uma série de conceitos, né? E o conceito é essa base científica que vai ser desenvolvida para a compreensão da realidade. O conceito não é a própria realidade, né? Mas o conceito é uma leitura do processo real ou das relações que estão se desenvolvendo, né? E em todos os campos a ciência elabora esses conceitos e, naturalmente, todos os conceitos são passíveis de serem repensados, serem questionados, né? A gente fala isso das ciências sociais, mas também se pode pensar isso em relação à biologia. A biologia, avanços da biologia de hoje negam elementos que pareciam já totalmente estabelecidos e determinados. Então, só elementos pré-determinados, né? E aí, então, e o Engels lá no Anti-Turing, tem dois livros do Engels que são importantes, né, porque sintetizam isso. Eu quero falar dos dois, porque tanto do Marx quanto do Engels, porque, como eu disse, né, o método materialista histórico dialético é uma construção dos dois autores, né? E o Engels, ele escreveu esse livro muito importante para refutar alguns caminhos que estavam, algumas críticas e algumas formulações que se faziam em nome do marxismo, né? Ele vinha elaborando esse dialética da natureza, mas aí ele abandonou esse livro para lançar esse, né? E muitas coisas estão nos dois livros, né? Que após a morte do Marx, o Engels tentou estabelecer esse campo, assentar toda essa teoria para que ela pudesse ser passada de forma mais objetiva possível para gerações futuras, né? E você vê, por exemplo, essas elaborações do Marx da juventude, de 42, desde a tese de doutorado dele, ou depois também a filosofia do direito. Por exemplo, a filosofia do direito, quando você pega, você vai ver que o que o Marx está fazendo na filosofia do direito? Na filosofia do direito, ele está buscando uma teoria do Estado, né? Ele parte da elaboração do Hegel sobre a compreensão de Estado, em que o monarca é a forma superior da objetivação, da racionalidade, do saber absoluto, do espírito absoluto, né? Ele parte disso para chegar a uma compreensão material do Estado. O Estado não poderia ser só um conceito. A soberania do monarca ou do governo centralizador não pode ser só um conceito. Ele queria chegar a qual é a determinação. Então, ele parte para investigar quais classes sociais compõem. Eu dizia sobre esse elemento de o marxismo não nasceu pronto, né, tal, foi se construindo, né? Por exemplo, você pega esses textos da juventude do Marx, esse aqui, a crítica da filosofia do direito, a questão judaica, os despossuídos, você vai pegar todos esses livros e você vai ver que ali não tem um conceito de classe social, de proletariado, entende? São conceitos que ele vai inserindo e vai se transformando e vai chegando a formas mais afinadas e desenvolvidas depois. Depois, no final, quando você vai ver a teoria do Marx olhando para trás, né, do Capital para trás, vai ver que o Marx chegou à elaboração de 4 teorias, eu falo, né, que compõem uma totalidade. Compõem uma totalidade, né? O primeiro elemento é uma teoria do Estado, que o Marx vai pegar ali na questão judaica, aqui na crítica da filosofia do direito, no glosas críticas marginais, para fazer uma descrição científica do que é o Estado. Quais são as suas determinações? Quais são as determinações objetivas que possibilitam a existência de uma instituição centralizadora, né? Então, esse é um primeiro elemento que o Marx vai fazendo, vai elaborando, né? O outro conjunto teórico, que vai dar um outro braço, um outro sustentáculo dessa estrutura do conhecimento do Marx, é a teoria das classes sociais. Como eu disse, a teoria das classes sociais ela não existe na primeira metade nessas primeiras obras, até mais ou menos qual é o nome daquele outro livro? Até nos manuscritos econômicos filosóficos, você não tem uma separação no campo
Aí, então, ele não tinha ainda uma descrição clara do que era a classe trabalhadora. Isso é um conceito que vai surgir só depois, né, como teoria das classes sociais. E vai se desenvolvendo ao longo de 1840, da década de 1840, até chegar a uma teoria mais acabada quando no Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista é um livro muito tratado como se fosse qualquer coisa, mas ele é uma forma sintética que sintetiza toda a pesquisa do Marx da década de 40, do Marx e do Engels. Tudo que eles escreveram lá, eles fazem essa síntese nesse programa que é o Manifesto Comunista, né? Então, e ali já colocando a teoria das classes sociais, né? Uma teoria de Estado, falar, existe uma classe social que surge como desdobramento do feudalismo, né, da crise feudal, e a partir dessa crise feudal, se começa então a ter uma nova classe social que vai se desenvolvendo, duas novas classes sociais, e que só se completa esse processo na Revolução Industrial, com duas classes opostas, burguesia de um lado e proletariado de outro, né? Isso está lá. Mas, ao mesmo tempo que se você pega o Manifesto Comunista, ou as obras até 1950, você vê que Marx não tem uma teoria do valor ainda. Entende? A teoria do valor só surge depois, nos anos 50 e 60, que vai desenvolvendo essa teoria do valor e vai aperfeiçoando ela e complementando, e só fica pronta mesmo no livro 1 do Capital, né, de 67, né? Aí sim, você vai ter um conjunto das quatro teorias, que é a teoria do Estado, a teoria das classes sociais, a teoria da Revolução e a teoria do valor. A teoria da Revolução é um aspecto muito importante, que não se tinha uma teoria da Revolução marxista, né, ou qualquer teoria da Revolução. É o Marx e Engels que vão desenvolver essa teoria da revolução. E tem um monte de teórico que você pega, por exemplo, vamos citar Che Guevara. Che Guevara não tem uma teoria nova da revolução, entende? É um revolucionário, né, e tal, mas não é uma teoria nova. Esse conjunto de teorias foi elaborado pelo Marx e o Engels, né? E depois vai sendo aperfeiçoada pelo Lenin, pelo Trotsky e tal, né? Então, ali no manifesto, você tem lá já várias determinações de elementos conceituais básicos do Marx, da ciência marxista, que vão ser colocados lá e que vão ser cânones do marxismo para sempre, né? E são todas com base na realidade material. Como que funciona? Quando o Marx discute, tem um texto do Marx importante, que é sobre o método da economia política. No método da economia política, o Marx parte falando sobre o que o Smith e o Ricardo tinham escrito sobre descrição da sociedade, que vai dizer que a economia, né, a descrição da anatomia da sociedade, né? E o Marx vai partir disso também, e aprofundar isso, e especificar isso, né, que a produção existe, a sociedade existe, mas é quem que produz? Quem é a sociedade? Né? Quais classes sociais compõem isso? Né? Quais são as condições dessas classes sociais? O que cada uma delas aportam para a realidade social, né? Então, isso. Então, assim, para o Marx e para o Engels, né, a função da ciência é se apropriar da realidade material, na sua forma mais profunda, descrever essa forma, os nexos, as conexões que existem entre os elementos estruturantes da sociedade, né, e transportar isso para esquemas lógicos, como um conjunto de ideias, né, e conceituais, tá? Então, a ciência acaba sendo um conjunto de esquema lógico para explicar fenômenos da realidade social. A produção científica é uma forma de tentar compreender e explicar a realidade social, certo? E se você pensando a forma como você consegue pensar e explicar a realidade, você consegue pensar variáveis do desenvolvimento social. Daí a questão da teoria da revolução, né? Você consegue pensar variáveis, outras formas de poder ser daquela realidade material. E você faz isso não apenas como abstrações, mas a partir da leitura do desencadeamento das relações materiais, concretas, objetivas. Por isso que se diz que o Marx e o Engels criam um materialismo que descreve as relações materiais ao longo da história, então por isso é um materialismo histórico, que descreve as relações sociais no transpassar das gerações, né? O que cada geração lega para outra e o que cada geração recebe esse conteúdo social e consegue se desenvolver e expandir, né? E às vezes até regredir elementos desse conhecimento social total, né? Então, o conceito, isso é uma coisa interessante, o conceito para o Marx, ele não é a própria realidade.
o Marx e para o Engels, né? O conceito não é a própria realidade, é uma descrição abstrata, é uma abstração para tentar compreender aqueles fenômenos, né? Que estão encadeados entre si a partir de uma série de determinações, né? E outro elemento interessante é a questão dos materiais e métodos, né? Você pega mesmo o Marx, ele escreveu muito para jornal, a grande parte da produção dele foi no campo jornalístico, né, tal. E ele passa fazendo essas análises, e o que ele faz? Horas e horas e horas acompanhando materiais, jornais, os relatórios, o Capital, a seção 13 do livro 1 do Capital, por exemplo, ele pega um monte de relatórios oficiais das condições da fábrica, da questão do salário, do trabalho infantil, do trabalho feminino, das leis que o parlamento votava. Então, não se parte apenas da ideia, como se a ideia fosse a explicação da realidade. Mas as ideias servem para você buscar as causações concretas materiais. Então, ele vai lá, pega os diários das fábricas, pega as principais denúncias, pega os principais boletins de ocorrência, pega as mortes no trabalho, entende? Todos os elementos causais materiais e vai tentar buscar a relação que existe entre esses elementos, né? Materiais da produção da vida fabril, da vida política ou dos esquemas jurídicos, né? E como tudo isso se encadeia para explicar a realidade social como um todo, como a produção coletiva, social e histórica de um logos, de uma lógica, né? E aí, então, ao longo da vida, vai ficando mais claro, né? Porque o Marx vai fazendo, o Marx e o Engels vão fazendo a pesquisa deles, e eles nem sempre têm uma preocupação numa explicação mais metodológica, né? E, embora as explicações metodológicas apareçam aqui e ali, sempre em vários textos aparece, mas o Marx, por exemplo, nunca escreveu um livro sobre como elaborar uma teoria científica, uma análise científica da realidade, né? Isso dessa forma tão acabada, tão específica assim, não, né? Mas ele vai deixando esse monte de elementos para mostrar a trajetória e como analisar, né? No método de economia política, chega a falar, né? A gente analisa o todo da realidade. Aí depois, a composição da classe. Aí depois, só a produção, né? Aí depois, para onde se escoa essa produção? E todos esses elementos, né? E eu acho que isso aí... eu acho que é isso. Eu acho que eu encerro por aqui, que aí, em vez de ficar... Não sei se ficou claro. Não, ficou. Acho que a gente podia fazer um negócio mais curto, né? Acho que podemos já estar encerrando. Então, quero aqui agradecer a participação do Alessandro Moura, né? Gostei aí da sua exposição, achei que é um assunto aí bastante pertinente, bastante importante. E passo a bola aí para ele fazer suas considerações finais. Não, disso tudo, o artigo, eu acho que eu quero mais estimular o debate, né, e mostrar que existe um caminho dentro da obra do Marx para isso, mas que a questão central para o Marx é que é possível conhecer a realidade. E se é possível conhecer a realidade, isso é a preocupação que ele coloca desde a hora da tese dele de doutorado, né, o ser humano consegue compreender a realidade. E se ele consegue compreender a realidade, ele consegue pensar as possibilidades de existência, né, de outras formas para além do imediato. Então, o ser humano não é um animal pré-determinado que tem que ficar reproduzindo sempre a sua forma de vida, o imediato que recebeu. O ser humano, ele pode na sua transformação da natureza, abrir uma imensa gama de possibilidades de ação sobre o mundo. E se isso é possível você pensar a transformação da sociedade. E se é possível pensar a transformação da sociedade, você pode pensar que tipo de sociedade você gostaria de viver, entende? E qual tipo de sociedade possibilitaria a expansão das liberdades humanas? Que o Marx está pensando isso. O ser humano, a partir do seu conhecimento, conseguiu expandir suas liberdades em relação à natureza. No entanto, na forma de vida do presente, enquanto síntese de múltipla determinação, existe uma série de barreiras para emancipação humana, né? E o ser humano consegue identificar essas barreiras que impedem a sua emancipação dos elementos retrógrados que lhe prendem, que impossibilitam a sua evolução. Quanto mais clareza o ser humano tem
das suas barreiras, mais ele pode expandir sua capacidade. E quanto mais ele puder expandir sua capacidade, melhor ele pode viver com a sua própria espécie, entre o próprio ser humano consigo mesmo e também com o restante da natureza. O ser humano é natureza, né? Mas ele não é a própria natureza. Ele é só um fragmento da natureza. E quanto mais a ciência avança, uma ciência materialista, crítica, que faz autoanálise de si e de sua própria ação no mundo, mais consegue expandir a possibilidade de liberdade humana. É isso. Muito obrigado pelo convite. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco mais. Convido a ler o texto aí, né? A gente cola aí depois aí no canal, ok? Muito obrigado, valeu. Boa semana para todo mundo. Maravilha. O Ale que vai estar aqui no Mesa de Debates aqui, né, basicamente uma semana, né, conversando aí sobre as manifestações de junho de 2013, inclusive convida aí todo mundo a assistir, né, e também debater com a gente. Então é isso aí, quero mais uma vez agradecer a participação do Ale, agradecer também, né, você que nos acompanhou, peço aí que se inscreva no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aí este e outros vídeos, curta a nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram e também no TikTok, contribua aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF e quem puder, né, participe aí do nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. É isso aí, meus amigos. Então, está aberta mais uma semana do Mesa de Debates. Forte abraço a todo mundo e fui!